Muito bem, agora é hora do nosso quadro Sua Saúde. Você sabia que no verão os casos de varizes têm um aumento de até 30%? O alerta da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Quem explica melhor para a gente os motivos dessa alta é a médica angiologista Camila Caetano. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Mauro. Obrigada. Obrigado pela sua presença. Camila, a gente começa com uma pergunta da Gisele. Podemos colocar? Podemos, Vamos claro. lá na tela. Bom dia, meu nome é Gisele Pereira, eu moro no bairro Serra. Gostaria de saber quais são os principais sintomas das varizes. Boa colocação. Os principais sintomas de varizes são dor tipo peso, e essa dor ela piora no fim do dia. Associado a isso, os pacientes também têm inchaço, muito pronunciado no fim do dia, porque são pacientes que ficam muito tempo em pé ou sentado numa mesma posição. E tem muitos fatores hereditários associados. Então, se você tem varizes, vasinhos visíveis e tem esses sintomas, é importante uma avaliação com o especialista. Doutora, tenho mais uma pergunta na tela. Vamos lá, coloca aí. Euclides Rodrigues, eu moro aqui no bairro Floresta. A pergunta é, o calor do verão afeta as varizes? É uma boa pergunta, né? Excelente. Como o próprio repórter falou, né, 30% dos sintomas, eles pioram nesse período de calor. E isso acontece porque o próprio calor, ele dilata as veias. Então, se ele dilata as veias, fica mais sangue paralisado na região do tornozelo, consequentemente, mais varizes visíveis, menor o retorno venoso e mais inchaço e sintomas de pernas cansadas. Doutora, botar as pernas para cima assim de vez em quando é bom ou isso aí é mito? É verdade, isso ajuda muito, Uhum. Principalmente vocês que ficam muito tempo em pé numa mesma posição. Então, no fim do dia, é sempre importante colocar os membros elevados, porque isso vai favorecer o retorno venoso e melhorar os sintomas de pernas cansadas. Aí, muita gente fala assim, não, isso é mito. Não é mito não, está acabando de falar que não é não. Tem uma pergunta no WhatsApp, pode ser? Pode. É da Márcia. Coloca aí pra gente. A Márcia Barbosa. Bom dia, Mauro. Tenho muitas dores nas pernas. Gostaria de saber se pode ser varizes. É interessante, dor nas pernas nem sempre está associada ao problema circulatório. É interessante, então, fazer uma consulta especializada para ver se os sintomas de dor e cansaço estão sim relacionados, porque às vezes o paciente ele tem dor muito acentuada e pode ter problema, por exemplo, na coluna. Então, é bom, interessante a gente ter essa avaliação com o cirurgião vascular. Como eu falei anteriormente, o principal sintoma de dor associado à circulação das veias é um peso, um cansaço das pernas no fim do dia, uma queimação associado ao aparecimento, à presença de varizes na perna e inchaço no fim do dia. Muito bem, agora é a vez da Maria. Pode rodar aí. Meu nome é Maria das Dores Alves Gomes. Eu moro no bairro Sagrada Família e tenho um histórico de varizes em mim mesma e da família. Que cuidados que eu devo ter no calor, por exemplo? Boa pergunta. Histórico familiar é o principal fator de risco para as varizes. Mas a gente tem alguns fatores modificáveis que a gente pode melhorar esses sintomas. Por exemplo, ficar muito tempo movimenta. Ficar muito sedentário piora os sintomas. Então, quanto mais você movimenta, melhora o retorno venoso e melhora os sintomas de dor nas pernas e pernas cansadas. Associado a isso, usar meias de compressão elástica prescritas e personalizadas para o seu caso, porque não é chegar na farmácia e comprar a meia de compressão, é fazer a consulta e avaliar qual o melhor tipo de meia para o seu caso, porque a meia ela aumenta em mais ou menos 120 vezes o retorno venoso. Fazer massagens, drenagens para melhorar o inchaço, ter uma dieta equilibrada, diminuir a quantidade de sal também, porque isso interfere no inchaço das pernas, dentre outros fatores. Doutora, bolsa de água quente, bolsa de água fria, isso resolve alguma coisa? Ajuda, porque o que acontece? Essa bolsa de água fria, vamos pensar, o calor ele intensifica e dilata a parede das veias. Se você utilizar, então, eu estou tendo muito calor, estou sentindo muito calor, e colocar uma bolsa de água fria, querendo ou não, você vai esfriar a pele, vai diminuir as temperaturas e também melhorar os sintomas. Legal. Mais uma pergunta do nosso WhatsApp, é do Luiz Flávio. Vamos lá?
Luiz Flávio, bom dia, tenho 48 anos, estou começando a sofrer com varizes. Tomo medicamento, mas só alivio os sintomas. Preciso de tratamento? É caro? É cirúrgico? Desde já agradeço. Excelente pergunta. Os tratamentos atuais hoje vieram para ficar. 90% dos tratamentos podem ser realizados sem cirurgia, ou seja, com técnicas mais modernas. Vai depender muito de uma avaliação personalizada do seu caso. É ideal que no seu caso você realize sim os tratamentos, porque pelo que você me relatou, você já está num grau moderado a avançado. Então a gente realiza tratamentos para evitar a progressão da doença, já que é uma doença crônica e progressiva. Então evitar essa progressão e evitar as possíveis complicações, uma vez que varizes aumentem 5 vezes a taxa de trombose. Nossa! Segundo dados da nossa sociedade. Aí já complica mais ainda, né? E a gente pode evitar essas complicações fazendo os tratamentos, tanto cirúrgicos quanto as técnicas mais modernas, minimamente invasivas, que é o laser endovenoso para esse tipo de tratamento. Né? Nós passamos ali, né? As imagens acabou passando o laser ali, né? Passou. Ali, né? E antigamente era muito cirúrgico, né? Hoje, com a modernidade, com a tecnologia, muitos pacientes, eles querem o quê? Querem conforto, não quer ficar muito tempo afastado das atividades. Então, o que é que ele faz? Ele faz uma técnica mais moderna e minimamente invasiva. Sobre caro, vai depender muito da avaliação, do que é preciso. Ainda bem que a tecnologia está chegando aí para o benefício nosso. Vamos saber agora qual a pergunta da Maria Luísa. Meu nome é Maria Luzia Martins Pereira, moro no bairro Santa Cruz. Eu gostaria de saber quando devo procurar um médico e quais são os problemas mais sérios. Sim, se você tem varizes, independente do grau da doença, vasinhos, varizes salteadas, você deve procurar ajuda, porque mesmo que em graus mais leves, por a gente saber que a doença é crônica e progressiva, então é importante já fazer o tratamento preventivo. Mas quando você vai saber que tem esse risco de ter complicações? Quando você tem essas veias mais salteadas, quando você tem um escurecimento amarronzado ali na região do tornozelo, isso identifica que você pode ter um refluxo na safena e você precisa tratar para evitar as possíveis complicações, como você colocou aí. As possíveis complicações são trombose venosa profunda, trombose venosa superficial, que é uma inflamação dentro da veia, e feridas na perna. Sério, hein? Tem mais uma pergunta pelo nosso WhatsApp do Roberto. Vamos ver? Roberto, bom dia, doutora. Eu gostaria de saber o que eu devo evitar comer para ajudar nas varizes, ou seja, para não piorar as varizes. Ou para ajudar as varizes a não ter varizes. Ter varizes. É muito importante que hoje a medicina a gente trabalha de maneira preventiva. Então, tudo que você evita processados com muito sal, que vai provocar o inchaço das pernas, porque uma vez que você incha as pernas, você dificulta também o retorno venoso. Então, tentar ter uma dieta mais equilibrada, à base de proteínas, pode comer carboidrato, mas em menor quantidade, e tomar bastante líquidos. E a gente tem alguns extratos, né, principalmente na uva, por exemplo, que são extratos flavonoides, que ajudam também na questão da circulação. Muito bem, agora tem uma última pergunta da Graciete. Vamos ver. Meu nome é Graciete de Fátima, eu sou do bairro Nações Unidas, Sabará. Eu gostaria de saber do senhor como aliviar os sintomas das varizes. Existe como aliviar os sintomas? Existe. Parece que ela, o que é? Ela dá como se fosse assim um... O que significa? Latejando? O que significa varizes? A veia está dilatada. Ela dilatou por um fator genético. E essa dilatação, ela provoca o quê? Um engurgitamento do tornozelo. Então, o tornozelo começa a ficar inchado. O sangue fica mais paralisado no tornozelo. E com isso, no fim do dia, ele está bem inchado, vai causar sintomas de peso e cansaço das pernas. E como que você faz, então, para aliviar esses sintomas? Primeiro de tudo é tratamento. Uma vez que você identificou que tem a doença, já trata ela naquele grau para não deixar ela progredir. Segundo, muitas horas em pé numa mesma posição, a cada 2 horas tentar caminhar e movimentar. No fim do dia, como o Mauro aqui falou para a gente, elevar as pernas no fim do dia, movimentar com frequência os pés para cima e para baixo. Fazer drenagens linfáticas quando perceber que está inchado.
E tentar sempre, como eu disse, usar uma meia de compressão e manter-se bastante hidratado, porque o líquido, ele diminui a fluidez do sangue e, consequentemente, deixa os pacientes menos inchados. Muito bem, doutor, aqui tem muito pé inchado, mas não é desse Tem, jeito né? não, tem de outro sentido aqui dentro, né? Tem muito pé inchado aqui, tá assim de pé inchado, mas é de outro sentido. Aí é viu, só doutor? usar uma meinha. Sim, só usar uma meia. A gente agradece a participação da doutora Camila, muito obrigado, viu? Obrigada, a gente Mauro. realmente agradece as informações, isso é muito útil para os nossos telespectadores. Obrigado, viu, doutor? Obrigada. Até a próxima, viu? Até. Obrigado. Obrigada.